Olá! Eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. E antes de nós começarmos as nossas reflexões, nós sempre gostamos, em primeiro lugar, de agradecer pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo e também gostamos de fazer uma súplica para que a espiritualidade superior envolva todos nós, para que os nossos corações estejam abertos para recebermos os ensinamentos que Jesus deixou para cada um de nós. O nosso trabalho de hoje é sobre a parábola do trigo e do joio. Essa parábola está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Nós vamos ler a versão que está nessa tradução, que foi traduzida pelo Haroldo e foi editada pela Febe. Vamos à leitura da parábola. Outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando terminou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio não desenraizes junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Então essa é a parábola que vai servir para nortear as nossas reflexões de hoje. E a primeira questão interessante dessa parábola é que ela começa dizendo que o homem semeou boa semente. E como o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente, nós podemos inferir que quem semeou essa boa semente foi Jesus, foi Deus. Então a responsabilidade do joio não veio do semeador, porque o semeador utilizou boa semente. E isso é importante porque nós sabemos que nós sempre colhemos aquilo que nós plantamos. E às vezes, quando nós plantamos o joio e chega um momento no qual nós temos que colher esse joio, nós dizemos que a responsabilidade é de Deus, que Deus é quem quis assim. Se Deus quer que a gente sofra, então a gente vai sofrer. E nós sabemos que as coisas não são bem assim, porque o semeador se utiliza de boas sementes. Mas o que aconteceu aqui? Dormindo, porém, os homens. Esse dormindo significa muitas das vezes que nós não vigiamos, porque o joio, que aqui simboliza aquilo que não é bom, simboliza aquilo que não deve ser cultivado dentro de nós, simboliza aquilo que deve ser retirado de nós, substituído pelo trigo, ele sempre vem de um cochilo, ele sempre vem de um momento no qual nós não estamos atentos. E às vezes essa desatenção
ela pode ser por conta de uma tristeza, da mesma forma que os discípulos dormiram no monte quando Jesus os chamou para que eles o acompanhassem, para que ele rezasse antes da crucificação, antes dele ser preso. Eles dormiram de tristeza. Emmanuel tem uma página linda que fala sobre isso. Então, às vezes, dormindo os homens, esse dormir pode ser de tristeza. Então, quando nos deixamos invadir pela tristeza, pela desesperança, pela falta de bom ânimo, pela falta de fé, nós dormimos. E nesse momento, o joio começa a nascer dentro de nós. E esse joio, ele nunca vem sozinho. Nós vamos perceber isso. Que quando um pouquinho de joio nasce, ele se espalha. Isso significa que se nós abrirmos as brechas para sentimentos que estão contrários à lei do amor, para sentimentos que não foram frutos dessa boa semente, nós vamos ficar cada vez mais repletos de joio. Só que, como ele disse aqui, vai chegar o momento da ceifa. Vai chegar um momento no qual nós vamos ter que retirar esse joio de nós. E nós estamos passando por esse momento. Todos nós, cada um de nós dentro de uma área, seja na área profissional, na área familiar, na área emocional, na área psicológica ou em mais de uma área, porque como falamos, o joio nunca vem sozinho. Quando chega esse momento da ceifa, nós começamos a observar que existe joio em alguns campos da nossa vida e nós precisamos retirar esse joio. Só que como que nós vamos retirar esse joio? Aqui os servos que dormiram, e olha que interessante, os servos dormiram. E quando eles percebem que tem o joio, o que que eles fazem? Eles questionam ao Senhor. Eles dizem: Senhor, tu não usaste de boa semente? Então, quem que colocou esse joio aqui? No lugar de eles assumirem a responsabilidade de que foram eles quem dormiram, eles vão ao Senhor perguntar, confirmar se a semente realmente era boa. E após isso, eles perguntam quem colocou. Quem foi que colocou isso aqui? Então, essa é uma atitude muitas das vezes nossa. Chega no momento da ceifa, nós queremos responsabilizar a todos pelo joio que nós estamos encontrando, pelo joio que tem que ser retirado do nosso plantio. E às vezes nós não queremos lidar com isso, mas é difícil mesmo, porque quando nós dormimos, nós falamos da tristeza, mas às vezes nós dormimos por causa do orgulho, às vezes nós dormimos por causa do egoísmo, e é difícil mesmo nós reconhecermos que fomos nós quem dormimos. Mas quanto antes nós reconhecermos isso, melhor vai ser para nós, porque assim nós vamos sempre confiar no semeador, porque não foi desleixo do semeador. O semeador não fez nada de errado. Ele semeou a boa semente. Fomos nós quem dormimos. E como nós dormimos, veio o inimigo e colocou o joio lá. Interessante que ele diz que ele colocou o joio e saiu. Ele diz, um homem inimigo fez isso. Não, desculpa, foi aqui, Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. E esse joio, ele pode ser tanta coisa, por isso que é tão interessante nós estudarmos as parábolas, porque as parábolas, elas são uma interpretação, e elas são uma interpretação aberta. Cada um de nós vai conseguir perceber uma faceta do que está aqui, dessa lição deixada por Jesus. E uma dessas lições aqui, desse homem inimigo, podem ser os falsos cristos e os falsos profetas que nós temos lá no Evangelho. Podemos observar que ele coloca o joio e parte, vai embora.
São aquelas pessoas, são aqueles espíritos que nos trazem as mentiras, digamos assim. Eles trazem para nós as inverdades, os sofismas misturados com a verdade. E nós acabamos acreditando, nós nos iludimos, porque na verdade nós queremos nos iludir. Eu sempre me lembro daquela fala que também tem no Evangelho: somente lobos caem em armadilhas de lobos. Se nós buscarmos sempre o bem, e se nós não buscarmos as facilidades da vida, se nós buscarmos a porta estreita e não a porta larga, dificilmente nós vamos cair nessas armadilhas. Mas toda vez que nós caímos em uma armadilha, toda vez que nós nos iludimos, é porque na verdade nós queríamos nos iludir. Nós queríamos aquela facilidade, nós queríamos aquele acontecimento, nós queríamos cair em tentação, podemos usar assim. Lembrando do que Chico dizia, ele falava que a tentação é um cachorro grande, imenso, que corre atrás de nós. Nós fugimos da tentação, mas nós queremos muito que a tentação nos pegue. Queremos muito ser alcançados pelo cachorro. Então nós queremos aquilo. Sabemos que não devemos, mas na verdade nós queremos. Eu ouvi ontem, em uma série que eu estou assistindo, uma fala muito interessante. Eram duas pessoas que conversavam sobre um crime e uma das pessoas falou para a outra: deve ser muito trabalhoso. E essa pergunta: o que é trabalhoso? Você quer ser vigarista e honesta ao mesmo tempo. Isso deve ser muito trabalhoso. E eu fiquei pensando que muitas das vezes nós somos assim. Nós queremos aproveitar o que o erro nos traz de bom, que é uma sensação boa passageira, ela é momentânea. E as consequências que advêm desse ato são consequências imensas. Mas nós queremos. Só que ao mesmo tempo, nós queremos ser honestos. Mas não dá. Não dá. O Evangelho já nos diz, nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como eu ser vigarista, utilizando a expressão lá da série, e ser honesto ao mesmo tempo. Nós não vamos conseguir conciliar os dois mundos. Nós precisamos fazer a nossa escolha. Nós queremos servir a Deus ou nós queremos servir a Mamon? Se nós servirmos a Deus, nós podemos ter a certeza de que nós estaremos sempre amparados. Não significa que nós não encontraremos dificuldades em nossa vida, claro que não. Significa, porém, que nós estaremos preparados para lidarmos com essas dificuldades. E seguindo aqui na nossa leitura, ele diz aqui para nós: aproximando-se os servos da casa, disseram-lhe: Senhor, queres que arranque? Eles perguntam aqui, né? Não vou ler para ficar chatinho. Eles perguntam se o Senhor quer que quando ele saia, os servos arranquem todo o joio que eles encontraram. E o Senhor diz que não. Olha que interessante. Os servos não querem tirar o joio, arrancar o joio na frente do Senhor. Por quê? Porque no fundo, eles sabem que esse é um ato de violência e que o Senhor não tem atos de violência. Igual a nós. Nós queremos agir pela violência. Nós queremos resolver as nossas situações pela violência. Basta acontecer algum crime hediondo que volta logo a questão da pena de morte, como se a morte fosse a solução. Eu, inclusive, trouxe aqui para nós um trecho muito pequenininho, que eu vou ler, que está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo.
os que são bem-aventurados, os que são misericordiosos, no item reconciliação com seus adversários. É no item 6, que tem esse trechinho. Diz-nos assim, ó, só vou ler um pedaço. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, olhem só, a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aquele contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Então basta acontecer um crime atroz, como tivemos recentemente, e volta essa discussão da pena de morte. E como nós espíritas sabemos disso, sabemos da imortalidade da alma, é um pouco incoerente nós defendermos isso. Defender é incoerente, em primeiro lugar, por causa da questão do assassinato em si. Porque se eu sou uma ceifeira, qual é a diferença que existe em mim? Se eu sou uma justiceira e faço a justiça com as minhas próprias mãos, ou se desejo que aquele que cometeu um crime seja morto, qual é a diferença que existe entre nós? Ele cometeu um crime, eu estou cometendo um crime também. Então é importante nós estarmos atentos a isso. Essa parte, morto o animal, morto o veneno, que diz-nos o Evangelho que é falso, traz para nós mais uma justificativa para nós não sermos a favor da pena de morte. É importante nós nos lembrarmos disso. Né? E seguindo aqui então, com essa questão da violência. Todas as vezes que nós temos um problema, todas as vezes que nós passamos por uma situação, a primeira coisa que nós queremos é nos livrarmos dela. É normal nós queremos nos livrar das situações que nos incomodam. Porém, nós precisamos observar como que nós estamos querendo afastar essas situações de nós. A melhor forma de nós afastarmos essas situações de nós é nós agirmos no bem. É nós lidarmos com essas situações. É nós perguntarmos para essas situações o que elas querem nos ensinar. Porque o joio que está entre nós, ele foi colocado lá, mas ele foi colocado porque nós dormimos, porque nós não vigiamos, porque nós fomos orgulhosos, porque nós fomos egoístas, porque nós não fomos caridosos. Então, para nós darmos conta desse joio, nós vamos precisar lidar com as situações. Não podemos simplesmente querer arrancar, porque o que diz aqui o Senhor? Se arrancar o joio, vai também arrancar o trigo. E eu não quero que saia o trigo. Então vamos aguardar, vamos esperar o momento da ceifa. E quando nós temos essa parte que diz para nós que o Senhor espera o momento da ceifa, eu recorri ao livro Vinha de Luz, lição 107, na qual esse livro aqui foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Emmanuel, na lição 107, cujo título é Joio, ele pega esse finalzinho, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Observem que Jesus está dizendo aqui que o Senhor vai falar com os ceifeiros, que não são os servos. Os servos perguntam se eles podem retirar. Mas Jesus não fala para eles, não, espere, porque na época da ceifa eu vou pedir para vocês retirarem. Não. Não são os servos que vão retirar o joio, são os ceifeiros. Quem são esses ceifeiros?
Esses ceifeiros são as oportunidades que vêm da vida. Às vezes é uma doença. Eu fico muito intrigada quando eu ouço alguém dizer assim sobre alguém que faleceu de câncer. Ah, ele perdeu a luta para o câncer. Ele perdeu a batalha para o câncer. Será que ele perdeu mesmo? Todos nós não vamos partir de alguma forma? Como é que nós podemos afirmar que aquela pessoa que partiu perdeu, foi uma derrotada? Será? Eu recentemente assisti a um vídeo de uma música linda que foi da composição própria de uma pessoa que foi participar de um concurso no exterior. Eu nem me lembro o nome direito do programa, mas era um programa de show de talentos, de canto. E a pessoa falou que ela estava, nos últimos anos, ela vinha lutando com um câncer, lidando com o câncer. E ela fez uma música linda, ela tem uma voz linda e ela cantou, se apresentou, foi uma emoção geral. E teve em um momento, quando perguntaram para ela se ela estava bem, ela disse que ela estava bem. Não em todos os aspectos da vida dela, mas ela estava bem. E ela disse que ela estava ali porque ela queria mostrar para as pessoas que ela é mais do que os problemas que ela enfrenta na vida. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós somos mais do que os problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Os nossos irmãos são mais do que os problemas que eles enfrentam na vida. Nós somos mais do que o joio que nós permitimos que nasça em nós. Os nossos irmãos e companheiros, eles também são mais do que o joio que eles permitiram que nascesse dentro deles. Então, essa visão ampla de que todos nós, na verdade, temos joio e temos trigo dentro de nós. Nós não podemos perder de vista isso. Todos nós temos joio e temos trigo, porque em algum momento nós vamos dormir, nós vamos cochilar. Em algum momento, o orgulho, o egoísmo que ainda existem em nós vão aflorar. E qual é o remédio para que nós possamos lidar com tudo isso? A prece, vigiai e orai. Que busquemos sempre a prece em todos os momentos. Percebemos um joiozinho dentro de nós? Vamos trabalhar para substituir esse joio pelo trigo. Vamos ter paciência, porque essa parábola é sobre paciência também. Olha como ela é rica. Tem tanta coisa dentro dessa parábola. Ela é sobre paciência também, porque o Senhor não quis arrancar logo de vez. Ele deixou, ele deu mais uma chance, ele deu mais uma oportunidade para que aquele joio pudesse ser transformado em trigo. É claro que nós somos esse joio e esse trigo. E é claro que nós estamos tendo agora, hoje, uma oportunidade ímpar para substituirmos o nosso joio pelo trigo. Emmanuel fala para nós assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Jesus sabe que para nós é desafiador estarmos aqui. Companheiros, nós estamos num mundo de provas e expiações. No nosso sistema solar, só existe o nosso planeta, que ainda é de provas e expiações. Não existe outro. Nós estamos tendo agora a oportunidade de ouro para nós modificarmos o nosso íntimo, o nosso interior. Tenha tolerância, mas chega um momento, ele falou, vamos esperar a época da ceifa. Mas o momento da ceifa vai chegar.
quando o momento da ceifa chegar, o que nós vamos ter para oferecer? Quando chegar o momento da ceifa, o joio, ele vai ter que ser retirado de nós. Quer nós queiramos, quer não. Então, por isso que às vezes passamos pelas dificuldades. E como ele disse, atai-o em molhos. Atai-o em molhos. Como o joio nunca vem sozinho, ele também não vai ser queimado sozinho. Então, é aquele momento que às vezes nós falamos assim, caramba, parece que o mundo está contra mim, está tudo acontecendo, está tudo dando errado. Na nossa concepção, está tudo dando errado. Nós achamos que está dando tudo errado. Mas na verdade, não está dando nada errado. O joio está sendo queimado para que nós possamos ter só trigo. Mas nesse momento, se nós não tivermos essa consciência, nós vamos ficar com raiva. Nós vamos nos tornar rebeldes, vamos achar que estamos sendo injustiçados, vamos achar que estamos sendo esquecidos por Deus. Deus me abandonou, fui abandonada por Deus. Quando, na verdade, é nesse momento no qual Deus está prestando muito mais atenção em nós. Jesus está prestando muita atenção, porque ele enviou o ceifeiro dele. Reparando uma vez mais que nós não somos ceifeiros. Nenhum de nós é ceifeiro. Então não cabe a nós retirarmos o joio do companheiro. Cabe a nós trabalharmos na nossa própria seara, para que nós retiremos o nosso próprio joio antes da ceifa. Porque quando nós próprios vamos retirando o joio, nós vamos retirando delicadamente, um joio por vez. Eu vou trabalhando um pouquinho meu orgulho aqui, vou trabalhando um pouquinho meu orgulho ali, vou trabalhando a minha tolerância aqui, vou trabalhando a minha paciência ali, devagar. Então eu vou retirando delicadamente, vagarosamente o joio. Mas se eu esperar o momento da ceifa, não vai ter jeito. Eles vão ser arrancados em molhos, queimados em molhos. Então teremos que lidar com muitas situações desafiadoras ao mesmo tempo. Não que nesse momento estejamos sozinhos. Como acabei de dizer, é nesse momento no qual Deus e Jesus estão prestando mais atenção em nós, porque eles enviaram os seus ceifeiros. Mas vai ser um momento desafiador. Então não é muito melhor que nós retiremos delicadamente o nosso joio, dia a dia, sempre devagar, mas sempre no movimento constante, do que nós esperarmos a ceifa, do que nós esperarmos que os ceifeiros do Senhor venham até nós? Desculpa. Tem uma parte que Emmanuel diz assim, olha, importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então ele deixa o joio crescer, não é porque ele está querendo que o joio se propague. Porque às vezes as pessoas pensam isso. Poxa, mas essa pessoa está fazendo tanto mal há tanto tempo e Deus não está vendo isso? Por que Deus não para? Eu recentemente tive um pensamento desse. Por que Deus não para? Poxa vida, mas aí a gente percebe, eu percebi, como eu sou ignorante ainda, como eu tenho que aprender ainda. Quem disse que Deus, quem disse que Jesus me nomeou para ser uma ceifeira? Quem sou eu para dizer o que Deus deve ou não deve fazer? Kardec tentou fazer isso no Livro dos Espíritos e a espiritualidade cortou logo. Você quer dizer como é que Deus deve agir? E quantas vezes nós queremos dizer como Deus tem que agir?
mas nós precisamos de paciência. Vamos trabalhando pacientemente, confiando, porque Jesus permite que o joio cresça, mas é porque Ele tem essa esperança no bem. Mesmo essas pessoas que estão aí, que nós percebemos que continuam, principalmente no poder, fazendo coisas que a gente percebe que não são coisas corretas dentro da visão cristã, não nos cabe, em primeiro lugar, julgar. Em segundo lugar, não nos cabe querer ser ceifeiros. Em terceiro lugar, nós precisamos nos lembrar de que essas pessoas também são nossas irmãs. É difícil às vezes, mas elas são nossas irmãs e nós precisamos nos lembrar disso. Então, para concluir, eu vou só repetir o que eu já falei. Lá no finalzinho, Emmanuel nos diz: no entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. O joio. O joio, na verdade, é exatamente isso aqui. São as aflições que nós temos, mas nós temos as aflições porque nós construímos essas aflições. Nós dormimos. E em vista disso, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. É isso, companheiros. Nós estamos nos preparando cada vez mais para a ceifa. Nós sabemos que o momento da ceifa vai chegar, mas nós não sabemos quando esse momento chegará. E ele pode chegar a qualquer momento. Nós podemos ser visitados a qualquer momento por um dos ceifeiros do Senhor. E ao sermos visitados por um desses ceifeiros, é extremamente importante que nós nos lembremos de que o semeador saiu a semear, mas ele só semeia boas sementes. E se nós dormimos, é o momento de nós despertarmos para tudo aquilo que vem de Deus, para despertarmos para o que realmente importa em nossas vidas. E não fazer, como Emmanuel disse aqui, que nós temos somente aquisições inúteis, porque são essas aquisições inúteis que são o nosso joio. Que Deus possa nos fortalecer sempre, que nós possamos estar conectados com Ele, com a espiritualidade superior, para que tenhamos coragem para percebermos os joios que ainda existem dentro de nós e para que possamos ter a sabedoria de buscarmos as melhores formas para irmos aos poucos, delicadamente, mas constantemente retirando esses joios do nosso coração. Muito obrigada pela atenção e até o próximo encontro.